Tudo bem, gente? Agora a gente vai continuar com as nossas aulas, né? E nessas aulas que seguem eu tenho dois temas que você pode anotar aí, pode gravar, pode fazer o que você quiser, que com certeza um dos dois vai cair na sua prova. Por quê? Porque tanto a geração de 68 quanto o nosso próximo vídeo, que vai falar do Ato Institucional número 5, também promulgado em 68, completam esse ano 50 anos, né? Completam em 2018 50 anos. Quando tem esses aniversários, assim, essas datas, é muito comum que as provas tragam esses fatos históricos e você tenha que fazer uma determinada análise a partir desses fatos históricos. Por que é que eu trouxe para vocês esse tema de maio de 68, que foi um grande movimento na França, e por que é interessante trazer esse tema para você analisar agora? Eu tenho pelo menos alguns aspectos que eu vou discutir com vocês e que, se eu fosse você, eu me prenderia mais à análise do que propriamente às datas. Quando a gente fala de maio de 68, é o momento em que isso eclode na França, mobilizando tanto os estudantes, a gente já vai ver como isso aconteceu, quanto os trabalhadores. 50 anos depois, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma revisão histórica por diversos intelectuais e as pessoas estão analisando o que é que representou em 68, durou mais ou menos 10 meses essa revolução, né, dessa geração que queria mudar o mundo, que ficou conhecido. Durou mais ou menos 10 meses, quando De Gaulle finalmente ele vai lá e toma algumas iniciativas para acabar com esse movimento, iniciativas que davam respaldo ali ao que os manifestantes pediam. Só que o que é interessante a gente falar? Quais foram as consequências disso e como é que isso pode ser analisado tanto tempo depois? Porque é isso que vai cair, provavelmente. Uma das coisas que acaba sempre surgindo na discussão, quando a gente fala, por exemplo, de maio de 68 relacionando a França, eventos mais recentes, por exemplo, quando alguns estudantes, né, acabam ocupando a universidade. Então a gente teve um movimento recente em que os estudantes ali meio descontentes, né, com a forma que os investimentos em educação vêm sendo feitos, eles acabam ocupando as universidades e reivindicando os seus direitos como estudantes e como parte do processo de educação na França. Então esse é um processo. Outro processo interessante é a gente falar da greve de ferroviários na França contra como se fosse a nossa, vamos pegar, que não é igual aí onde você mora provavelmente, mas é como se fosse um conglomerado, uma empresa que cuida do sistema de transporte, aqui no caso o sistema ferroviário, então é uma greve. Esses temas, quando as pessoas, os jornalistas vão fazer análises, eles sempre acabam retomando a maio de 68. Por quê? Porque eles perguntam o que motivou que em 68 tanta gente acabasse aderindo a esse discurso e agora isso fica enfraquecido, isso não tem mais o mesmo poder de união e de mudança. São vários os fatores que a gente pode analisar para que isso aconteça. Então é isso que a gente vai ver hoje. A geração que queria mudar o mundo é bem legal porque é o seguinte, começa em maio. E a forma de organização, ela vai acabar servindo como uma espécie de modelo para outros países. Inclusive no Brasil, quando a gente fala de eventos antes do Ato Institucional número 5. Muito bem. Eles têm, na sua gênese, o caráter revolucionário. Por que revolucionário? Se você for ver filmes sobre 68, é bem interessante que a forma que eles organizavam as revoltas e as manifestações eram em trincheiras, então os jovens ficavam de um lado, a força policial do outro, e eles atiravam o que tinha à mão, né? Então formavam barricadas de jovens, às vezes todos unidos, e de peito aberto ali para enfrentar a polícia, para enfrentar ali essa força do Estado. Por que é interessante a gente trazer esse tema de discussão para vocês? Porque o movimento de 68, esse caráter revolucionário, ele tem para quem estuda essas grandes revoluções, movidas principalmente pela população, ela tem um aspecto que é o seguinte, que é a capacidade de mobilizar gente de diferentes classes, aqui no caso vão ser os trabalhadores e os estudantes, para tentar lutar ali por uma França um pouco mais justa para todos.
Quando acontece isso, é interessante que acaba inspirando outros movimentos na forma de organização que isso acontece. No Brasil, ainda que beba um pouco, né, de maio de 68, ele se desconecta um pouco quando a gente fala dos trabalhadores. Então fica bem centrado ali. Claro que os trabalhadores têm esse papel, mas não é tão forte como em 68, como em maio de 68. Estudantes aqui, é bem interessante que eles vão acabar ocupando a Sorbonne, né, e isso vai causar ali um tumulto, né? A Sorbonne é uma das grandes universidades, né, do mundo. Eles vão ocupar, e quando eles fazem isso, eles estão dando um recado. Você sabe qual que é esse recado? A universidade pertence a nós, o conhecimento pertence a nós. Então a gente vai permanecer aqui e vai brigar por isso. É muito legal, eu gosto muito desse tipo de discussão. Por quê? Porque eles vão, se for fazer uma análise disso na sua prova, esses são os tópicos que pode surgir. Primeiro, onde se inicia esse movimento e quais são as consequências e os exemplos para o resto do mundo. Eu creio que um dos exemplos é esse caráter revolucionário que descentraliza, por exemplo, de um poder que é militarizado, mesmo que seja do povo, mas ele tem um caráter muito mais de lutar com as suas próprias armas. A liberação, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Sertor, que ele diz assim, a liberação da palavra. Então a população que sai de uma Segunda Guerra, se você for ver, mais jovens que estão ali depois da Segunda Guerra, que a universidade não consegue abarcar todos. Os trabalhadores estão pedindo por melhorias e por aumento dos seus salários. A situação do governo é uma situação, por vezes, ainda que a gente esteja numa democracia, não atende aos desejos da maioria da população. Então a gente tem um cenário ideal para que aconteça esse tipo de movimento, né? A gente fala de uma França, quando a gente pensa em França, a gente sempre pensa nos ideais da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Contudo, é interessante falar que há sim, em 68, isso guarde na sua cabeça, uma reivindicação por novas pautas, né? Então essas novas pautas vão ser o fantasma de 68, né? E também a sua bandeira. Por que eu digo fantasma? Já vou dizer na sequência. 68 vai trazer também para a gente analisar e para você considerar para a sua redação, numa dessas, porque a gente não sabe se pode cair em redação ou questão, uma revolta que vai ser chamada, por isso que eles dizem muito, a geração que queria mudar o mundo. Vai inspirar esse movimento, e muito personificado na figura dos estudantes. Esse movimento vai acabar inspirando toda uma geração de luta, de livros, de músicas, de artistas que vão acabar surgindo, inspirados por 68. Se você for analisar, 68 vai inspirar movimentos de contracultura nos Estados Unidos, por exemplo. Então, na forma de se vestir, na forma de conceber as poesias, e vai gerar uma revolta contra tudo isso. Essa revolta, ela acaba também se espalhando, ela tem um viés político quando a gente fala da França, no posicionamento dos revoltosos contra a Guerra da Argélia, que todos consideravam uma verdadeira arbitrariedade. A gente ainda estava no processo de submissão da Argélia à França, e as pessoas falavam, chega dessa guerra, vamos aí buscar um mundo mais justo e livre livre desse cenário de guerra, porque o mundo todo já sofreu as consequências disso, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, o que eu gostaria de trazer para vocês como discussão para vocês analisarem? Bem, vocês têm que compreender os aspectos históricos, que a 68 vai ser uma resposta das ruas, vai ser uma movimentação contra o De Gaulle, que vai ter um papel bastante essencial nesse momento revolucionário. Por quê? Porque ele era alguém que não estava aceitando ali, vamos dizer assim, as imposições dos revoltosos, né, das pessoas que foram às ruas, e ele acabava se situando num impasse, mas é uma resposta violenta a esse impasse e aos interesses que ele representava. Isso é legal de você saber. É interessante que isso aqui é um ponto-chave.
Dizem que os estudantes são esse motor que chama essa revolução, mas os trabalhadores são aqueles que colocam esse motor em funcionamento. Ora, quando os trabalhadores, aqui a gente está falando de em 13 de maio, uma greve geral, então os trabalhadores cruzam os braços, e assim, a gente está falando de muitos trabalhadores, cruzam o braço, nada funciona. Presta atenção nisso, que isso é bom. Quando isso acontece, é o momento que acende ali o sinal vermelho, porque se os trabalhadores não estão trabalhando, a economia começa a ficar ali numa situação complicada. Então isso vai chamar a atenção do De Gaulle e ele vai fazer uma medida muito importante para isso. Aqui é interessante trazer que, diante dessa pressão, ele não vê outra alternativa, né, a não ser novas eleições, né, aqui a gente está falando de junho, maio, 13 de maio greve, junho já tem novas eleições e na sequência aumento de 35% no salário desses trabalhadores. Então, beleza, conseguimos. Greve vai ser, isso é muito bom para você, para a tua prova, guarda isso daí. A greve vai ser a força que está contida para o trabalhador. E aqui nós estamos falando de maio de 68, essa força de trabalho, quando ela é parada, quando ela fala assim, não, quer saber? A gente não trabalha enquanto isso não for resolvido, enquanto não houver melhoria. Essa é uma análise que você tem que fazer, porque essa vai ser a ferramenta que muitos outros grupos em todo o mundo, até, a gente fala de 68, mas isso vai perdurar. Até hoje nós vemos grupos que se organizam por meio de greves para reivindicar os seus direitos. Você aí, a gente está falando de 68, você é jovem, você que está me assistindo, você já passou por uma greve. Recentemente nós tivemos uma grande paralisação no Brasil, né, uma greve, que acabou, ela é mais incrível ainda, por isso que eu falo que pode cair 68 para vocês, com essas características, porque é batata. Foi muito incrível essa greve dos caminhoneiros, porque ela teve uma... Sabe o que aconteceu? Foi toda organizada pelo WhatsApp. Olha que extraordinário. Aqui era sindicato, aqui era jornal. O povo se reunia lá, distribuía jornal, papapá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, todo mundo se reúne, ninguém trabalha. Isso aqui. Nos anos 80 era muito comum também esse tipo de greve de panfleto. Então o povo se organizava, falava aqui, passava o jornalzinho. Agora, gente, as greves estão sendo organizadas pelo WhatsApp. Não é demais isso? A gente fica vendo assim, ficamos todos... Eu fico às vezes até meio atônita de ver a velocidade das coisas no mundo. Pensa nisso que pode cair. Isso é bem legal de você analisar esses fenômenos de manifestação popular que acabam dando cabo de situações limite para o governo. Como é que o governo se mexe quando está todo mundo parado? Isso é maravilhoso. Então presta atenção para cair. Aqui é interessante que o De Gaulle acaba vencendo, uma parte da população o apoia, mas ele renuncia no ano seguinte. Gente, 68 eu vou fazer aulas mais curtinhas, mas 68 tem um papel essencial para você em pelo menos 3 aspectos. O primeiro, 50 anos esse ano. Batata. Uma geração que queria mudar o mundo. Que mudar? Mudar o quê? De que jeito? Quais as consequências e como maio de 68 pode ser analisado, por exemplo, à luz das manifestações de 2013 no Brasil? Será que a gente pode falar de um grupo de estudantes, de uma força que acabou indo para as ruas para promover uma mudança que foi estrutural no Brasil? Vai que sim. Então procure analisar, porque vai que cai isso. Eu falei 3 pontos ou 4. Eu vou pôr quarto, daí se eu falei 3, esse aqui você ignora. O quarto ponto que eu acho essencial, de que forma a maneira que se organizaram essas manifestações de maio de 68 tiveram um impacto nas outras manifestações pelo mundo e principalmente durante o AI-5 no Brasil, durante e depois. Como é que esses processos se combinam? Gente, não tem como escapar. É isso que precisa ficar bem latente para vocês, que são os pontos importantes. Isso aqui é muito legal. Os lemas, né, porque quando a gente fala desses movimentos, se chocam desde questões econômicas, questões culturais, questões educacionais, nós vamos ter confronto de culturas. Quando um determinado grupo vem com uma narrativa e domina o palco das discussões por um tempo, é quase que natural que o outro grupo tente trazer também a sua narrativa de mundo.
Isso faz parte de toda a história das ideias do mundo, desde que o mundo é mundo, e quando a gente vem nesse processo, né, de uma certa estabilidade financeira e econômica, e esse grupo de revoltosos querem trazer o seu olhar de mundo, querem trazer a sua visão de algo, de outra possibilidade de vida, que é a abertura para questões relacionadas à questão dos homossexuais, a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão das pessoas, que ali a gente fala dos imigrantes, mas as condições colocadas e impostas àqueles povos ainda que estavam sob colonização, né, neocolonização, mas ainda estavam, o julgo econômico sobre os trabalhadores, que acabam limitando um pouco a vida desses trabalhadores ali. Então são diversos os aspectos que são interessantes para a gente analisar, que acaba abrindo como precedente. E também os lemas mais libertários, voltados então à potência do corpo, voltados à questão sexual das mulheres, acabam sendo colocados à baila, né? Então é proibido proibir, é interessante isso, que é uma música do Caetano e que ficou como é proibido proibir. Então não pode proibir, então tudo deverá ser liberado e tudo está na mão do povo. É bem legal essa música, se você puder, ouça enquanto estiver estudando, que ela vai trazer esses aspectos para você analisar esse processo, né? Proibido proibir, muito bem. Como assim é proibido proibir? Não está na mão do Estado proibir. Né? Não pode haver proibição do poder do povo. A imaginação no poder. Então essa imaginação, se você for pensar, ela se pauta na ideia dos estudantes. Né? Então os estudantes, esse mundo, estudantes, os cineastas, os artistas, essa imaginação como motor da revolução, né? Da criatividade. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Agamben, e ele tem uma análise que ele vai falar que o poder criativo, o poder da política não se encontra nos partidos, uma vez que os partidos acabam encerrando ali sistemas muito fechados de formas de governar. Ele acredita que o poder de política está nos grupos, nos coletivos, é ali que as coisas acontecem. É bem legal esse texto, se você puder ler, você ia gostar muito. O poder está nas ruas e não nas urnas. Quando a gente fala de temas libertários, há sim grupos que acabam acreditando que esse poder virá tão somente dessa união das pessoas, não pelo voto. Porque você lembra quem que ganha a eleição? Então há essa crítica, né? Há essa crítica à veracidade, há essa crítica à verdadeira... como eu posso usar o termo, a essa valoração desse voto. Será que o voto realmente representa a vontade da maioria? Esse é um questionamento que fica em 68. Sejam realistas, demandem o impossível. Demandem o impossível, eu adoro essa frase. Sejam realistas, compreendam como o mundo surge na sua frente, vivam de acordo com isso, no sentido de entender a realidade no seu aspecto social e cultural, porém, sonhem com o impossível, se situem no limite daquilo que não está pronto. É muito interessante pensar isso, porque ao mesmo tempo em que a gente tem que ter uma postura que é calcada no real, a gente tem que entender a nossa vida como um processo, entender a vida, como diria o Fernando Pessoa, que navegar é preciso, viver não é preciso. Lembra que a gente já falou disso em alguma aula aí? Viver não é preciso porque as coisas oscilam, porque o mundo vai te surpreender. Demandar o impossível é isso, é essa eterna busca, essa eterna luta. Tem questão, eu não vou ler todas, mas é bem legal se você puder fazer, porque de modo geral elas vão cair desse jeitinho que está aqui. Essa daqui é uma das que eu gosto muito do Enem de 2009. Dá uma olhada, eu já botei a respostinha aqui, mas você dá uma olhadinha que vai te ajudar muito a estudar. Tenta, eu já botei, né? Mas esconde assim com o dedinho na hora que estiver na tela e vê se você acerta. Para encerrar, eu queria fazer... Esse aqui é um livro que eu adoro, que é Insustentável Leveza do Ser, que vai acabar falando e contando um pouco de como é que esse tipo de como a geração de 68 e mais de 68 vai impactar também em algumas regiões, como por exemplo Praga. É um livro lindo, lindo, lindo. Se você não estiver fazendo nada, eu sei que você está estudando um monte, mas olha, é um livro lindíssimo sobre como é que isso acaba afetando a vida das pessoas comuns e afetando também o comportamento sexual, o comportamento cultural, como é que as pessoas acabam se colocando diante desse momento que é uma ruptura muito importante para o mundo, para os jovens e para toda uma sociedade. Eu gosto muito.
Você sabe que se cair também uma questão sobre as críticas à geração de 68, porque há alguns autores como Frankl, Viktor Frankl, ele faz uma crítica a respeito dos resquícios de 68. Uma das críticas que é interessante você ter em mente é que o Frankl vai dizer o seguinte: enquanto alguns grupos, então, quiseram impor ali a sua visão de mundo, propondo uma abertura desses valores sociais até então arraigados na França, né, que acabavam sendo comuns a grande parte da população, quando há essa ruptura e quando há essa explosão de novos valores, para alguns autores esses valores acabam por comprometer a sociedade. Então, na leitura dele, por exemplo, não é algo positivo a ser considerado esses aspectos de abertura, porque acabou por... Como é que a gente pode dizer? Porque acaba por comprometer os valores que consolidaram a sociedade francesa. Também é uma leitura que você pode fazer para analisar essa questão, tá bom? Esse filme é muito legal, que é Os Sonhadores. Esse vai mostrar justamente o momento que os estudantes, aqui você vai ver bem como é que é a caracterização assim dos estudantes, como moravam, o que fazia, como é que era a universidade, para mostrar como é que acontece esses protestos a partir do olhar desses personagens em 68. Se você quer ver como era, assim, para ter uma ideia se tem comparação com o Brasil, não tem comparação, dá uma olhadinha. Ver filme sempre é um jeito legal da gente aumentar o nosso repertório cultural, a gente fazer as nossas críticas, fazer as nossas análises e verificar principalmente como é que era a construção desse mundo que não é mais o nosso mundo. Fica bem legal como efeito de comparação e de análise. Boa prova para vocês, qualquer dúvida é só comentar. Um abraço.